Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, baseado em fatos reais. Hoje é sábado e estamos aqui com um vídeo extra, trazendo a parte 2 do vídeo de ontem, o vídeo do Homem do Machado de Nova Orleans. O que traremos nesse vídeo? Uma análise do que realmente aconteceu e de quem é o provável culpado, inclusive com uma foto para vocês verem. Mas já de antemão, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito. Comentem muito a opinião de vocês, o que vocês acham sobre essas e outras histórias. Deixem nos comentários sugestões e pedidos de histórias reais para eu estar trazendo para vocês. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para que vocês não percam mais nenhuma história. E compartilhem com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, para que eles também tenham uma boa história para ouvir. Sem mais demoras, vamos entrar na nossa máquina do tempo e viajar até o ano de 1919. Nova Orleans, século XX. Chegamos exatamente no ano de 1919. A cidade fervia com o aparecimento de bares e cantores de jazz. Isso despertou a paixão de muitos pela cultura da cidade. Uma paixão que despertou algo no Axeman, ou o Homem do Machado. O Homem do Machado de Nova Orleans, autor de cerca de 12 assassinatos e mais de 20 vítimas entre os anos de 1918 a 1919. Existem relatos e indícios que ele também tenha praticado esses atos entre os anos de 1910 e 1911, mas de fato, o Homem do Machado ganhou notoriedade em março de 1918, quando ele vai fazer ali suas primeiras vítimas. Joseph e Catherine Maggio foram assassinados no dia 23. Seus corpos foram encontrados por Andrew e Jake Maggio, que moravam na casa ao lado e disseram escutar barulhos incomuns vindo da casa de seu irmão, Joseph. Ao chegarem ao local, encontraram a porta traseira da casa com o painel que havia sido retirado por um cinzel. O cinzel, para quem não sabe, é um instrumento manual de corte que tem uma lâmina pontiaguda em uma das pontas e um cabo de madeira reforçado. É bem conhecido aí no Brasil, é bem usado pelas pessoas que trabalham com construção civil, enfim. Encontraram o painel no chão e o cinzel em cima. Os corpos sofreram golpes na cabeça e cortes no pescoço. Os golpes na cabeça foram feitos por um machado e encontrado no local repleto de um líquido vermelho que vocês sabem o que é, porém o YouTube não gosta que a gente fale, tá? Os cortes do pescoço foram feitos por um canivete que também foi deixado no local. Não houve roubo de nada de valor que havia na casa. Não foram encontrados suspeitos e também não foi possível encontrar informações o suficiente sobre a investigação do caso, a não ser que o machado era da própria vítima e não do assassino. O que foi possível reunir de informação é que Joseph e Catherine moravam na parte de cima de uma mercearia. Eram italianos e mantinham um negócio em Nova Orleans. Então, o próximo golpe do machado acontece cerca de um mês depois, na residência de um comerciante polonês chamado Louis Bezumer e sua
esposa ou amante Anne Henriette. Eles foram atacados também de madrugada e com o machado do próprio Besumer, que foi deixado no local. Nada foi levado, mas o Besumer sobreviveu e não soube explicar a aparência do agressor. Sua amante, embora muito ferida, acusou Luiz de atacá-la e depois golpear a própria cabeça. Luiz ficou sob custódia por 9 meses e foi solto. E até essa época, ele era considerado um suspeito de ser o homem do machado por causa do depoimento da mulher, da amante. Porém, enquanto Luiz estava preso, o homem do machado continuou atacando, portanto, não podia ser ele. Em agosto, as duas irmãs, Pauline e Mary, encontraram o corpo do seu tio Joseph Romano, novamente um italiano, coberto do líquido vermelho e com golpes de machado em todo o rosto. As garotas contaram às autoridades que viram um vulto negro que sumiu assim que elas chegaram ao cômodo. Nada foi levado da residência. O machado foi deixado no local e o painel da porta foi removido por um cinzel, mas nenhum suspeito encontrado. Após o depoimento das irmãs às autoridades e o vazamento dessas informações para a mídia local, o pânico se instaurou por Nova Orleans. A cidade não se encontrava mais segura e o assassino ganhava cada vez mais notoriedade. O fato das vítimas nunca conseguirem descrever o homem do machado provocava a mídia a dar um ar sobrenatural à história. Sabe que como quando as pessoas não conseguem resolver uma situação de uma forma lógica, elas procuram a ajuda do sobrenatural para explicar o fenômeno. Após diversas teorias da mídia local e o trabalho das autoridades atrasado por falta de evidências, parecia que o homem do machado tinha cessado com os seus feitos. Nova Orleans encontrou a paz até março de 1919, cerca de um ano depois do primeiro assassinato. E Orlando Giordano e seu filho ouviram gritos vindos da casa de seu vizinho e concorrente nos negócios, Charles Cortimiglia. Giordano e o filho entraram na residência e encontraram Rose Cortimiglia, mulher de Charles, aos prantos, segurando o corpo imóvel de sua filha, que havia sido golpeada na nuca. Charles sobreviveu e disse às autoridades que, embora tenha lutado contra o suposto homem do machado, não conseguiu reconhecê-lo. Sua mulher, Rose, acusou os próprios Giordano de terem atacado seu marido e matado sua filha Mary. E Orlando foi condenado em vida, e seu filho Frank foi condenado à morte, simplesmente pela acusação da Rose. Provavelmente, a autoridade queria fechar logo o caso e resolveu que a melhor opção seria condenar alguém de uma vez. É válido ressaltar aqui que ambas as famílias tinham mercearia e ambas eram italianas. Ok? Já perceberam o padrão? Dias após a prisão de ambos os suspeitos, a imprensa local, o New Orleans The Times, recebeu uma carta do suposto assassino. Até hoje, não foi comprovada se a carta era um trote ou se foi mesmo redigida pelo autor dos crimes. O vídeo vai ficar um pouco extenso porque a carta é um pouco grande, mas eu vou ler ela na íntegra para vocês. Inferno, 13 de março de 1919. Estimado mortal, eles nunca me pegaram e nunca irão. Eles nunca me viram, porque eu sou invisível como o éter que envolve sua terra. Eu não sou um ser humano, mas um espírito e um demônio do inferno mais quente. Eu sou o que vocês chamam o Aximen. Quando eu achar melhor, eu virei
e reivindicarei outras vítimas. Só eu sei quem serão. Não deixarei senão meu machado sangrento, cheio de líquido vermelho e cérebros do que eu me enviei abaixo para me fazer companhia. Se quiser, pode dizer a para ter cuidado para não me irritar. Claro, eu sou um espírito razoável. Não me ofendo com o modo como conduziram as suas investigações no passado. De fato, eles foram tão estúpidos que não só me divertiram, mas a Sua Majestade Francis Joseph, etc. Diga-lhes que tenham cuidado, que eles não tentem descobrir o que sou, pois é melhor do que nunca nasceram do que incorrer na ira do Axemen. Não creio que haja necessidade de tal advertência, pois tenho a certeza de que a polícia sempre se esquivará de mim, como no passado. São sábios e sabem como se manter longe de todos os danos. Sem dúvida, vocês, orleanianos, pensam em mim como um assassino horrível, o que eu sou, mas eu poderia ser muito pior se quisesse. Se eu quisesse, poderia fazer uma visita à sua cidade todas as noites. À vontade, eu poderia matar milhares de seus melhores cidadãos, pois estou em estreita relação com o anjo da morte. Agora, para ser exato, à 00:15, na próxima terça-feira à noite, eu vou passar sobre Nova Orleans. Em minha misericórdia infinita, vou fazer uma pequena proposta para vocês. Aqui está. Eu gosto muito da música de jazz e juro por todos os nas regiões inferiores que cada pessoa será poupada em cuja casa uma banda de jazz está em pleno andamento no momento que acabei de mencionar. Todo mundo tem uma banda de jazz indo bem, então, tanto melhor para você, as pessoas. Uma coisa é certa, e que é que alguns de seus povos que não tocaram jazz na noite de terça-feira, se houver algum, conhecerão um machado. Bem, como estou com frio e desejo o calor do meu tártaro nativo e é hora de deixar sua casa terrena, vou parar o meu discurso, esperando que você publique isso para que possa ir bem com você. Eu fui. Sou e serei o pior espírito que jamais existiu, seja de fato, seja em realidade, o Axemen. Ninguém soube explicar se isso era verdade ou não. De qualquer forma, ninguém quis arriscar. Toda a cidade cantava jazz naquela noite. As pessoas dançavam, se amontoavam na casa de vizinhos ou iam para os bares. O assassino realmente não fez nenhuma vítima nessa noite. O caso é pessoal. Por que o jazz? Obviamente, Nova Orleans era uma cidade que tinha o jazz como principal atrativo. E sabemos que SKs características peculiares. Mas, e o padrão das famílias italianas? Com exceção de Besumer, todas as famílias eram italianas. E todas tinham uma mercearia. Todas estrangeiras. Mas e o jazz? Não se encaixa no padrão. Porque a carta era uma carta falsa, não havia correspondência. Percebem? Como eu disse anteriormente, a mídia local queria dar um ar sobrenatural para a história. Com isso, a carta com o suposto assassino se dizendo ser o demônio era falsa, apenas algo para vender e alavancar o caso para o jornal. Agora vamos analisar um dado importante. Nova Orleans inaugurou-se em 1718, apenas 100 anos antes dos ataques do Axemen. Mas o que isso tem de relação com os dramas vividos posteriormente? Acontece que Nova Orleans era uma cidade multicultural, assim como o Brasil é agora. A cidade era repleta de estrangeiros pelos anos seguintes. A cidade diminuiu bastante após a Guerra Civil Americana. Para quem não sabe, era a Guerra dos Confederados, Sul contra a União, Norte.
Era basicamente uma contrariedade de ideias a respeito da abolição da escravatura. Norte e Sul tinham ideias opostas. A guerra durou cerca de 4 anos, com a vitória do Norte contra o Sul e o término da escravidão no país. Logo, a cidade passou a se reconstruir. Os americanos misturavam-se com estrangeiros e a cidade foi ganhando uma qualidade de miscigenação única. Contudo, os últimos estrangeiros a se mudarem na cidade foram os italianos no início do século XX. Parece familiar? Além de reconhecida pela massa, pela cidade de Florença, que mais a Itália é popular? Eu ouvi alguém aí respondendo? Máfia. Sim, pessoal. Junto com os italianos que aportaram na cidade de Nova Orleans, veio a máfia italiana, ok? Voltemos ao nosso homem do machado. Após um intervalo de vários meses, as coisas pareciam ter voltado ao normal. Porém, em agosto, temos o ataque a Steve Boca e também a Sarah Laumann em setembro. E por último, Mike Pepitone, a última vítima, porque Mike Pepitone causou sua própria morte. Antes de dizer por que ele é tão importante para nós concluirmos finalmente quem é o homem do machado, vou contar para vocês o que aconteceu. Ele morreu, atacado pelo seu próprio machado. Seu corpo foi encontrado pela sua esposa, Esther Pepitone, que avistou o homem do machado, o assassino, fugindo de sua casa. Posteriormente, ela contou às autoridades que não conseguiu identificá-lo. E então, os casos simplesmente pararam. Gente, depois do Pepitone, nunca mais houve outra vítima. Entretanto, há uma reviravolta impressionante nessa história um ano depois. Esther Pepitone casou-se novamente, dessa vez com Ângelo Albano. Albano mantinha seu negócio em Los Angeles, portanto, Esther se muda para lá com os filhos. Com o conhecimento de Esther, o seu novo marido, ele faz um negócio com um italiano chamado ou conhecido pelo nome de Joseph Monfri. Eles tinham uma parceria nos negócios, que terminou com o desaparecimento súbito do Albano. Esther então começou a investigar e perguntou ao sócio do seu falecido marido se ele sabia de algo a respeito. Joseph Monfri negou que tivesse ciência de algo. O Monfri, vocês vão encontrar, se vocês forem procurar, variações do nome dele, porque diziam que ele usava vários sobrenomes. Esther sabia que Monfri tinha algo a ver com o desaparecimento do seu novo marido. Relatos históricos nos dizem que Esther procurou as autoridades, mas não teve ajuda alguma. Por conta própria, ela investigou a vida de Monfri e descobriu que ele era um antigo parceiro de Peter Pepitone. O Peter Pepitone, ele era pai do primeiro marido dela. Eles se envolveram em algumas atividades criminosas. Olha a máfia aí, que terminou com a prisão de ambos por diferentes crimes. Com isso, ela resolveu acompanhar os passos de Monfri até Los Angeles e descobriu que Monfri ficou preso entre agosto de 1918 a março de 1919. Só alguma coisa familiar para vocês? Vou refrescar a memória de vocês. Em agosto, as duas irmãs Pauline e Mary encontraram o corpo do seu tio Joseph Romano, novamente um italiano, coberto de líquido vermelho. Pareceu que o assassino tinha parado. Nova Orleans encontrou paz até março de 1919.
Exatamente, ele estava preso no mesmo período em que o homem do machado tinha feito seus ataques. E foi mais a fundo, percebendo que ficou preso de abril de 1919 a julho do mesmo ano, após um intervalo de vários meses em que as coisas pareciam estar normais. Porém, em agosto, temos o ataque a Steve Boca. Descobrindo isso, Esther não foi procurar as autoridades. Ela foi se proteger. Até que um dia, Monfre simplesmente apareceu na porta da casa dela, exigindo dinheiros e joias que deveriam ter sido pagos a ele por Albano. Ela recusou a pagá-lo e ele sacou uma arma e a apontou para sua cabeça, segundo o relato que deu à polícia mais tarde. Assustada, sacou sua arma e Monfre parecia que ia atirar. Ela então foi mais rápida e acertou o homem no peito e no abdômen e na cabeça. Quando as autoridades foram prendê-la, ela acabou contando tudo que ela tinha descoberto. Aos 42 anos, ela estava sob julgamento. Em 10 de abril de 1922, Esther foi absolvida da acusação e considerada inocente. Ao que tudo indica, e a conclusão que eu cheguei, que o tempo todo a máfia estava por trás de todas essas histórias. Obviamente, na minha opinião, o homem do machado era Joseph Monfre, pelo seu jeito peculiar de arrombar as casas para não fazer barulho e de dar cabo das suas vítimas. Contudo, não há relatos históricos de que uma briga maior estava sendo travada naquele período. E isso devia ser a máfia se protegendo do que realmente pode ter acontecido. A minha teoria é que houve uma crise entre as famílias na região. E Monfre era o encarregado de algumas delas. Certamente, como encarregado, ele tinha que finalizar os serviços. Logo, houve essa série de assassinatos a famílias italianas e a Besumer, que mesmo sendo polonês, ele devia ter algum contato, alguma parceria com alguma dessas famílias italianas, ou talvez até com mais de uma. Enfim, ele tinha os contatos errados. E as autoridades nunca conseguiram resolver a questão que Esther Pepitone conseguiu. Havia relatos que o delegado de Nova Orleans da época era corrupto. Com isso, ele deveria estar ocultando o que estava de fato acontecendo dentro da sua cidade e levaria a investigação do homem do machado onde ele queria, para bem longe da máfia. E o fato de ninguém reconhecer o homem? Estiveram lutando, vendo sua fuga e nunca teriam visto seu rosto, pelo menos a sua aparência, estatura, cor do cabelo, cor de pele, alguma coisa assim? Eles viram, sim. Acontece que ninguém queria entregar para as autoridades que era a máfia. Ou até tenham entregado, até tenham falado, mas com o delegado também envolvido, com os contatos ruins, seria fácil para ele ameaçar alguém lá de dentro. Mas nunca saberemos. Posso estar viajando, pode ser conjecturas de uma mente fértil, mas me digam, tudo se encaixa, não se encaixa? Tudo leva a crer que Monfre tenha sido o homem do machado. E passou aí foto para vocês e vocês viram quem era. E assim, gente, provado, é um mistério que existe até os dias de hoje. Porém, lendo, pesquisando, conhecendo a história, eu faço minhas análises e cheguei a essa conclusão. Pode viajar e formar a sua própria opinião. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a também formar uma opinião sobre esse caso. E deixem aqui nos comentários qual é a opinião de vocês. Se vocês gostaram,
Por favor, deixem um likezinho, comentem muito, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos e voltem aqui para a próxima história. Não esqueçam, ativem o sininho de notificação porque vídeos surpresas vão começar a aparecer. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!